Olá, sobrinhos e sobrinhas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de histórias, e hoje contarei a vocês uma história que recebi pelo e-mail, então pegue o seu lanchinho para que possamos começar. Mas antes, deixa o like no começo do vídeo para você não esquecer, se inscreva no canal para ajudar a tia a chegar a 1000 inscritos. Ativa o sininho também para ser avisado quando eu lançar mais vídeos. Vamos para a história. Como acabei com a vida de alguém que roubou minha conta em um jogo online. Oi, tia do Reddit sobrinhos, como vocês estão? Vim compartilhar com vocês uma história que eu lembrei quando vi o vídeo da vingança no jogo RuneScape. Quando eu jogava Perfect World PW, tinha um clã que eu queria muito entrar na época, pois eu via eles na arena lutando e achava da hora, mas para entrar no clã tinha que ser pelo menos nível 90. Depois que peguei 90, consegui entrar no clã. Mas como eu não conhecia ninguém, eu acabava ficando muito tempo sozinho no TS do clã. Um dia, o Roberto, nome falso, entrou na sala do TS e começou a puxar assunto comigo e acabamos virando amigos. Nisso eu descobri que ele era da mesma cidade que eu. Conversávamos todos os dias nessa época, inclusive jogando outros jogos e outros servidores de PW. Em 2012 a gente não conversava muito, pois ele estava focando nos estudos, mas eu visitava ele de vez em quando para conversar, jogar e tals. No final de 2012, a gente acabou se afastando por um tempo, pois tínhamos amizades diferentes. Em 2013, eu tive problemas com algumas pessoas que eu jogava na época, e isso fez com que eu enjoasse do PW, foi aí que eu fui pro LoL. Nesse mesmo ano, uma garota com quem eu tinha me desentendido, vamos chamá-la de Bia, encontrou o Roberto por coincidência no mesmo servidor de PW privado que eu jogava. Segundo o Roberto, Bia falou para ele que estava preocupada comigo pois eu tinha sumido do mapa. Bia, Roberto e eu éramos do mesmo clã em outro servidor que jogamos. Depois disso, Roberto veio falar comigo para perguntar se estava tudo certo comigo. Nisso eu disse que estava meio enjoado de PW e comecei a jogar LoL, e assim ele me falou que também estava jogando, e aí foi que começamos a jogar juntos. Final de 2013, estava perto de terminar a temporada de competitivo do jogo LoL, e ele queria alcançar um certo rank, mas era difícil, e ele pediu minha ajuda para poder alcançar esse rank, mas eu, nesse dia em específico, tinha achado um outro servidor de PW, e falei para ele que queria testar esse servidor, e que no outro dia eu jogaria com ele e ajudaria. Ele disse apenas tudo bem com um tom meio desapontado. No outro dia eu vou fazer o login na minha conta para chamar o Roberto para jogar e percebo que não entrava. Nisso eu tento recuperar a senha usando o e-mail, e descubro que o e-mail também foi alterado. Agora um contexto, como eu já tinha 3 anos de amizade, morávamos na mesma cidade, e inclusive eu até conhecia a mãe dele, eu confiava nele, assim como ele confiava em mim, então ele tinha acesso à minha conta e ao meu e-mail, assim como eu tinha acesso ao dele. Voltando à história, eu consegui recuperar a minha conta depois de entrar em contato com o suporte do jogo, isso levou um dia e meio, depois que eu recuperei, fui ver o estrago que tinha sido feito nesse tempo. Gastaram todo o meu RP, para quem não manja direito, é a moeda do jogo que compra com dinheiro real, para alterar meu nick e comprar coisas inúteis como skins baratas de campeões que eu nem usava. Gastaram todo o meu IP, para quem não sabe, é a moeda que se ganha jogando o jogo que possibilita comprar os campeões e outras coisinhas, para quem não jogava nessa época. Hoje em dia é a essência azul, comprando heróis que eu não jogava. Mudaram meu nick. Jogaram no competitivo na minha conta, fazendo com que meu rank caísse muito, e isso demorou para recuperar. Fiquei bem chateado com tudo isso, mas eu tinha uma certa desconfiança em alguém, pois apesar de sermos amigos, ele era a única pessoa que tinha acesso à minha conta. Fui falar com o Roberto e no remorso, ele confessou que foi ele quem fez isso, e vendeu a conta ainda por cima para uma pessoa, e que ele fez por pura birra por eu não ter aceitado jogar com ele naquele dia. Eu critiquei e falei que a infantilidade dele passou dos limites, ele tinha 20 anos nessa época, e nisso parei com a amizade com ele nesse ponto, o bloqueando do LoL. Depois de 4 meses desse acontecimento, Bia entrou em contato comigo pelo Skype para conversar. Como eu não guardo rancor, conversei com ela de boa. Nisso ela me contou algo que eu não sabia do Roberto.
Naquele dia em que ela perguntou sobre mim para ele, ele havia dito que eu tinha falado para todos do TS, depois da nossa briga, que ela tinha se declarado para mim e eu tinha dado um fora nela e ainda dizendo que ela só queria rol asterisco. Ao ler aquilo, eu desmenti no mesmo instante e ainda provei para ela que ele estava mentindo, o que não foi difícil, pois acontece que Bia era uma garota trans, e só quem sabia era eu, pois ela tinha medo de represálias. Bia tinha ficado extremamente chateada comigo quando Roberto disse isso e saiu do TS e nunca mais quis falar comigo, e acabou que ela desabafava tudo com Roberto depois disso e eles criaram uma amizade. Mas um dia ele se declarou para ela, mas ela não tinha o mesmo sentimento, então acabou que ela deu um fora nele e se afastou dele, pois ela não tinha ainda confiança em dizer para ele que ela era trans porque ele tinha costume de fazer algumas piadas homofóbicas. Foi nisso que ela começou a pensar sobre o que eu tinha dito, e percebeu que não fazia muito sentido, já que eu sabia do segredo dela, porque eu não espalhei isso. Foi aí que ela entrou em contato comigo pelo Skype para tirar essa história a limpo. Eu mostrei para ela também uma conversa que tive com o Roberto no Skype, ao qual ele dizia que a Bia me xingava constantemente quando eu não estava no TS. Bia ficou com muita raiva e pediu ajuda para poder se vingar dele. Eu a ajudei sem pensar duas vezes. Eu contei para ela que uma vez fui na casa dele e vi uma conversa dele com o tal de Eric, onde eles se chamavam de amor. Ele me deu 10 explicações diferentes para aquilo, mas não o julguei, pois se ele gosta, isso é com ele. Ela no mesmo momento entrou no Facebook dele e foi procurar algum Eric, e ela achou um. Ela mandou mensagem para ele perguntando se conhecia ou tinha um relacionamento com Roberto, e ele respondeu que era namorado dele, e ela começou a conversar com ele para tirar mais informação. Segundo o que ela me contou depois sobre essa conversa, Roberto tinha medo de se assumir, pois tinha pais extremamente conservadores, o que era mentira, pois ele só tinha mãe e a mãe dele era uma pessoa super aberta e compreensiva, e que eles se relacionavam apenas por internet por causa disso, mas ele morava também na minha cidade. Falei para ela algumas coisas que eu sabia sobre o Roberto, e mandei vários prints onde ele era homofóbico, inclusive em conversas do PW que eu tinha gravado em vídeo, onde ela enviou para o Eric e ela pediu para eu enviar também para a mãe dele. Bem, o resultado final fui descobrindo ao longo de 2 meses mais ou menos. Aparentemente ele foi expulso de casa, a mãe dele entrou no computador dele e viu que ele participava de vários grupos e comunidades voltadas ao crime de ódio. Infelizmente ela ficou desolada, mas ela disse que é melhor ter descoberto agora, do que quando o filho tivesse morto ou matado alguém. Segundo Bia, Eric, que agora são amigos, terminou com ele e tacou todas as verdades na cara dele, e Roberto insistiu e implorou para eles continuar, pois aparentemente ele realmente gostava do Eric, mas nas palavras de Eric, mereço alguém bem melhor que você. Depois disso ele foi bloqueado e nunca mais Eric ouviu falar dele. Não sei mais do paradeiro dele, já faz 10 anos isso e espero que no mínimo, Roberto tenha aprendido a lição ou tenha crescido e parado de fazer tanta merda na sua vida. O que acharam da história de vingança? Roberto merecia isso ou coisa pior? Acham que ele merecia até coisa pior? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal para mais vídeos assim, senão Roberto vai roubar sua conta do LOL. Tá avisado. Até o próximo vídeo.